Abrir essa quinta-feira, falando do depoimento de ontem da Justiça Eleitoral do herdeiro, ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Num depoimento de quase 4 horas, o executivo deixou em maus lençóis a ex-presidente Dilma Rousseff e o seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, e relativamente tranquilo o presidente Michel Temer. Sobre Dilma, o empreiteiro disse que ela sabia da origem ilícita do dinheiro doado para sua campanha pela Odebrecht e tinha conhecimento dos valores enviados no exterior e em dinheiro vivo para o marqueteiro do PT, João Santana. Odebrecht também afirmou que 50 milhões de reais foram negociados com o ex-ministro de Dilma, Guido Mantega, como contrapartida pela medida provisória do Refis, que beneficiaria a empreiteira. Rapidamente sobre o Temer, ele informou que não houve um pedido direto pelo então vice-presidente da República para a doação de 10 milhões ao PMDB, mas que o repasse foi negociado por Eliseu Padilha. Eu começo com você, Vera. De certa maneira, ele poupou um pouco o Temer, você vê assim? Ele blindou um pouco o Temer, disse que no já famoso jantar no Alvorada não se discutiram valores, discutiram apenas temas gerais, e aí o presidente saiu na hora de combinar os valores. Isso é bastante conveniente para ele, porque ele já havia confirmado a existência desse jantar, disse que havia sido um jantar institucional e havia confirmado que houve uma doação da Odebrecht para as campanhas do PMDB no valor de 11 milhões e 300 mil, que então, portanto, diz que não há nada de irregular. Aí Odebrecht diz que os detalhes da doação, quem receberia, para onde iria, foram tratados com o Padilha, que já está queimado, que já foi queimado, inclusive, com o depoimento do José Yunes na semana passada. Então, tudo parece levar a uma situação em que o Padilha sirva de bucha de canhão para evitar que o Temer se complique ainda mais, não volte ao governo, ele já prorrogou a sua licença e não volte ao governo. Quanto a Dilma, eu já estive com o Marcelo Odebrecht, ele me narrou essa circunstância em que ele contou à presidente Dilma Rousseff, então presidente Dilma Rousseff, que o dinheiro da campanha dela tinha vindo da contravenção da Petrobras, que tinha sido dado por meio do Vacari, por meio do João Santana, e que ela teria fingido que não entendeu direito. Ele me contou isso assim, tete a tete, pouco antes de ser preso, 1 mês e meio antes de ser preso, num almoço na sede da empreiteira. Ele também já havia falado isso no depoimento dele de delação premiada. Falou, inclusive, de uma viagem do México, que foi depois desse meu encontro dele com ela, portanto, ele a alertou pelo menos 2 vezes. Uma viagem já pouco antes dele ser preso, no fim de maio. O meu almoço com ele foi no dia 8 de maio de 2015. Essa viagem foi no dia 26 de maio de 2015 e ele foi preso no começo de junho de 2015. Ele disse que nesta viagem, que a Dilma confirma que esteve com ele na viagem, ele teria dito a ela que deu dinheiro por fora para o João Santana no exterior e que a campanha dela foi financiada com o Caixa 2. E vejam que a nota da Dilma é ardilosa, porque ela nega que tenha autorizado o pedido de dinheiro e que tenha pedido o dinheiro. Mas ela não nega ter sido informada pelo Marcelo Odebrecht. A pessoa pode ler ali a íntegra da nota, ela não nega este encontro, não nega ter sido informada por ele. Portanto, é uma nota que dá a ela uma saída jurídica e não a deixa mentir caso ele comprove o que ele está dizendo. Diga, Andreasa, estou vendo que você está balançando a cabeça. Eu concordo com você, eu estou balançando a cabeça aqui enlouquecido, porque a Dilma está quase se apresentando, primeiro ela foi apresentada e se apresentou ao mundo como a gerentona, capaz, técnica, especialista em energia, em setor elétrico, deu na desgraça que deu em Passadina, tudo isso. Depois, ela foi apresentada no período do impeachment como alguém cuja honestidade era inatacável e, portanto, tudo havia sido feito nas franjas do seu poder, à sua margem, sem que ela soubesse, como se isso não apontasse a sua evidente incompetência. E agora, ela está partindo para a última estratégia, que é a de se assumir como débil mental, como alguém incapaz de compreender as coisas. O próprio Marcelo Odebrecht deu essa linha. Eu falava com ela e ela parecia não entender e tal. Isso tem nome, isso é ser sonso. Dilma Rousseff é incompetente, sonsa e corrupta. Esse conjunto
Esse conjunto precisa ser evidenciado e a gente precisa começar a tratar Dilma, parar com esse papinho, muito comum, inclusive na imprensa, de que Dilma foi uma presidente corrupta, pagou pelos crimes do PT. Ninguém chega à posição que ela chegou sem botar a mão na lama. Ninguém chega a presidente da República num partido como o PT, mas em qualquer um, vamos dizer a verdade, sem ser, na melhor das hipóteses para ela, conivente com o crime e com a barbárie. Então ela precisa sim ser responsabilizada. Acho muito difícil, francamente falando, separar Dilma Rousseff de Michel Temer. Eles são sócios, PT e PMDB, portanto Dilma e Temer, nesse projeto de poder. Os governos são muito parecidos, a meu ver. E o Marcelo Odebrecht não é nem dono, não foi nem dono do governo, nem foi otário. Ele era sócio também, ele fazia parte, ele fez um investimento no governo. Aliás, o investimento de retorno garantidíssimo, milionário, não contava que o mar fosse virar tanto assim e a casa caiu. Tem que cair para Dilma Rousseff também. O Madureira, o Marcelo Odebrecht disse que ele era o bobo da corte do governo e o otário do governo. Como é que você concorda? Não, mas aí eu não, de maneira nenhuma. Isso aí ele está tentando tirar o corpo fora. Como a Andreasa disse muito bem, ele era beneficiário direto desse esquema de corrupção. O que eu queria frisar aqui, para juntar os comentários da Vera e do Andreasa, é você ver o ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda, era o encarregado de coordenar o caixa, de fazer os achaques. Porque isso é coisa de quadrilha, é coisa de bandido. Então eu fico imaginando, durante esse tempo todo, nós somos governados por um bando de bandidos, cara. E que o ministro da Fazenda, vejam bem, o ministro da Fazenda, uma das autoridades mais importantes, né, e responsável por toda a política monetária, por a política fiscal, enfim, uma das figuras mais importantes da República era justamente o bandido encarregado de pilotar as ações de achaque. Agora, o que me deixa surpreso, realmente, é da nossa classe empresarial, ninguém ter levantado o braço, ninguém ter denunciado isso, né? Não teria nenhum Émile Zola, né, para dizer o J'accuse, né? Porque era impressionante como todos foram coniventes com esse esquema, durante anos a fio, como muito bem disse o Andreasa. Marcelo Odebrecht não era bobo da corte, não, era um grande beneficiário, assim como outros empresários, grandes empresários brasileiros, também foram beneficiários. E que mal que eles fizeram ao país, né? Que mal. Hoje eu estava vendo o caso de uma moça lá da favela aí de São Paulo que queimou. Perderam tudo, o marido e ela, os dois desempregados. Cara, eu fiquei realmente devastado. Milhões e milhões de brasileiros nesse estado. Muito triste, não é não, Vera? É isso mesmo. E você veja que no próprio depoimento, Marcelo Odebrecht disse que ele atuava como uma espécie de embaixador do Clube das Empreiteiras junto ao governo Lula e Dilma. Ele que resolvia as pendências, resolvia os pleitos de todos. Eles tramavam ali os consórcios numa espécie de cartel que eles negavam no início, mas que já está mais do que comprovado depois de 2 anos de Lava Jato, que o sistema era mesmo de cartel, e ele disse que chegou para os seus companheiros ali das empreiteiras e disse: olha, pessoal, não vai dar para entrar nessa sem ter algum comprometimento financeiro. Então ele inclusive intermediava que as outras empreiteiras também pagassem a propina. E como o Andreasa disse, era um investimento muito rentável, porque só nessa MP aí do Refis, que foi negociada junto ao Guido Mantega, e daí a ligação dele, não adianta a nota da Dilma negar a ligação dele, porque ele está mais sujo que pau de galinheiro nesse negócio, daí porque era rentável, porque só nessa MP do Refis as empreiteiras ganharam milhões e milhões e milhões. Então tudo faz nexo, era tudo um interesse muito conjugado, e esse dinheirinho que eles davam para a campanha era um dinheirinho de pinga perto do que eles lucravam com os seus negócios no governo. Diga, Andreasa. Você e Madu falaram sobre o Guido Mantega, né? É impressionante, porque em várias empresas, ele foi representante, literalmente, né, dentro do governo, como espécie de lobista, dentro do governo de várias empresas. Não só da Odebrecht, mas também do Eike Batista. Aliás, Fernando Pimentel, a quem Madureira fez referência, também. Quer dizer, dentro do governo, o ministro da Fazenda fazia lobby e representava essas empresas. É inacreditável. A outra coisa que eu queria destacar, o Madureira citou o Émile Zola, né? Para lembrar que nenhuma empresa
nenhum empresário botou a boca no trombone. O Emílio Zola é escritor, né? E é importante dizer, portanto, que entre os artistas brasileiros, também muito poucos, pouquíssimos, raríssimos, a gente conta nas mãos, aqueles que ainda hoje conseguem se manifestar contra os governos petistas e a barbárie que foi feita, porque são vítimas de retaliação, e há exemplos disso, não tem medo da retaliação. Não é que estão todos fechados com o PT, é porque no Brasil, comprar briga com esse pessoal significa não arrumar emprego, não arrumar trabalho. Então, também tem isso, né, Madu? Outro detalhe que eu queria lembrar, Andreasa, quando você lembrou que a ex-presidenta, eu adoro falar isso, a ex-presidenta Dilma Rousseff é sonsa. Eu não sei se ela é tão sonsa assim, não, porque, ao mesmo tempo, ela foi presidente do Conselho da Petrobras, quando ela era ministra de Energia, aonde vinha todo o dinheiro, quer dizer, é óbvio, ela conhecia de cabo a rabo a operação, né? Ela evidentemente, ela é conivente e ela não engana ninguém, nenhuma pessoa de bom senso acredita nessa história de que ela dá uma de migué, né? Faz cara de paisagem quando você fala dessa história. Não é possível. Voltando ao negócio da escola de samba, né? É o país onde as pessoas não são responsabilizadas pelos seus atos, né? Desde da construção de um carro alegórico até a condução da nação. Esse infelizmente, é o Brasil. Mas esse papinho dificilmente vai livrá-la de uma condenação aí nesse processo. Por quê? Porque a lei eleitoral diz que o responsável financeiro pela campanha é o candidato, não importa o quanto ele sabia ou não do que era feito ali de escuso na sua campanha. E isso vai acabar por sepultá-la. Pode sepultar juntamente o presidente Michel Temer. Não sei se há tempo dele ser cassado antes de acabar seu mandato. Ele pensa em ganhar tempo com isso. Já vão pensar em impugnar o depoimento do Marcelo Odebrecht. Tem outros depoimentos para serem feitos. Ele que tinha se recusado a elencar testemunhas para serem ouvidas, vai fazê-lo agora para ganhar mais tempo, vai nomear outros ministros para mudar a composição do TSE, então tem todo um jogo com o tempo. Mas, mesmo que termine o mandato, eu acho que os dois vão enfrentar algum problema com a Justiça Eleitoral. Pelo menos uma multa e talvez uma inabilitação a concorrer. Quanto a Dilma, essa ideia dela concorrer, por exemplo, então não, esquece. Isso aí já era uma bobagem. Nem o PT vai querer essa mulher como candidata. Mas você veja que na nota dela, ela diz, os responsáveis, agora ela dá um nome, golpe de 2016, tentam desviar as atenções quando as investigações chegam nela. Ela tenta carimbar ali, golpe de 2016, criar um fato histórico. É patético, ridículo. Gente, eu engasguei comigo mesma. Pois é. E ela fica viajando o mundo inteiro. Eu pensei que era o Madureira engasgando. Não dessa vez. Às custas do dinheiro público, ela fica viajando, dando palestras para um bando de basbaques que ainda acreditam na conversa dela, de que foi golpe. Isso pago pelos brasileiros que estão desempregados, pelos brasileiros que estão aí correndo atrás para sobreviver. Fala, André. Deixa eu perguntar uma coisa. A Vera deve saber. Essa nota, segundo eu li nos jornais, foi disparada pela assessoria de imprensa de Dilma Rousseff. Qual é a assessoria da Dilma Rousseff? É uma assessoria privada? Ela paga? Existe ela tem assessoria? Um assessor Alguém que quer prestar esse tipo de serviço? Acompanhou depois que ela deixou o palácio. O assessor de imprensa pago aparentemente pelo PT. Ela não tem direito à assessoria de imprensa paga pela presidência. Tem direito à segurança e a alguns assessores. Mas se eu não me engano, o assessor de imprensa não está nessa cota, tá? Pago pelo PT ou pelo governo brasileiro é a mesma coisa. Andreasa, é verdade. Andreasa, e pro presidente Michel Temer, o que você achou desse depoimento do Odebrecht? Você acha que, de certa maneira, livrou um pouquinho a situação dele ou não? Eu acho que não livra. Tá? Acho que ele está comprometido, como eu disse, é difícil. Mas ficou leve, ficou barato, né? Ficou barato? É uma chapa. Não, o que é curioso é o seguinte, Patrick, meu caríssimo Patrick Santos, criou-se uma expectativa na imprensa, ou em alguns veículos da imprensa, a respeito do depoimento do Odebrecht, de que seria o fim da carreira para Michel Temer, o fim da linha, né? Era uma torcida, na verdade. E quem saiu prejudicado mesmo nessa história, mais prejudicado nessa história, foi a Dilma, né? É aquele famoso quadrinho do sonho e da realidade. A realidade foi outra. Foi curioso. Mas Madureira? Não...
Cara, essa situação que a gente está vendo hoje é muito esquisita. Eu estava agora escutando também na televisão as expectativas do mercado, né? O mercado está muito preocupado com a situação do Temer, porque se o Temer ficar numa situação, assim, digamos, de instabilidade, de incerteza, o mercado que está mais ou menos querendo reagir, volta tudo para trás. Olha, aquela história que o mercado que se dane, né? Na verdade, você tem que lidar com as variáveis da realidade, como estava dizendo a Andreasa muito bem agora, principalmente da realidade política. Eu acho que, na minha opinião, a chapa, o candidato a presidente e a vice-presidente, eles são corresponsáveis, são copartícipes. Então, a gente tem que ver, eu não sei, também não sou... Tem que levar essa questão às últimas consequências para que não reste a menor dúvida sobre a legalidade do mandato do Michel Temer. Né? Agora, eu estou percebendo que a tática desse povo aí é empurrar esse negócio com a barriga até mais ou menos meados do ano que vem, 2018, porque a Inês já era morta, né? Já tá, a fatura está liquidada, já começou a campanha para 2018 e vamos que vamos, né? Infelizmente, cara, são essas coisas que me deixam desesperançado, porque o Brasil, a gente tende a empurrar os problemas com a barriga. A gente tem de fingir que os problemas não existem. E quando a gente empurra os problemas com a barriga, eles se resolvem por eles mesmos. E geralmente é da pior maneira possível, não é, Patrick?